Bom, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa, estamos aqui com a Bíblia Sagrada, a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho. E hoje nós encerramos o estudo sobre Isaías. Hoje vamos adentrar em Jeremias, cujo tema hoje é o chamado de Deus. Será que você compreende o chamado de Deus? Será que você vive o chamado de Deus para a sua vida? Será que você entende o que é ser chamado e quais são as implicações que envolvem o chamado de Deus para a nossa vida? Então, com base disso, que nós vamos estudar juntos aqui, Jeremias capítulo 1, a partir do quarto versículo até o 10. A Bíblia diz: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos quantos eu te mandar, eu te enviar, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancardes e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Quero mandar um abraço para o Luiz Brusa Pai, o Diogo Marques está aqui conosco também. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um de nós. Será que você entende o chamado de Deus? Será que você compreende qual é a capacitação que todo verdadeiro cristão tem da parte do Senhor? Quais são os requisitos para nós vivermos o chamado de Deus? Como usufruir desse chamamento, dessa vocação tão poderosa que cada discípulo de Jesus tem diante do Senhor? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. É interessante que o chamado a Jeremias para que se tornasse um profeta às nações veio logo cedo em sua vida, com tenra idade. E isso lhe pareceu algo terrível no momento em que ele ouviu esse chamamento do Senhor. Por quê? Porque talvez seja a pergunta que surge em meio a tudo isso. E a resposta é que ele não conseguiu perceber que o chamado de Deus vem acompanhado da correspondente capacitação para cumpri-lo. Vou repetir: o chamado de Deus vem acompanhado de correspondente capacitação para cumprir. Quando Deus chama alguém para fazer alguma coisa, ele providencia os recursos e a capacidade para que essa tarefa seja levada a termo. Então é muito importante a gente compreender isso. Se Deus chamou você, atenda ao chamado de Deus. Ele vai pagar o cheque, sim. Ele também lhe dará os recursos que você necessitará para realizar a grande obra que o Senhor tem na tua vida. Mas se ele não chamou, você está por sua conta. Você está na base da alma. Não se atribua tal prerrogativa, não faça isso, porque senão você vai se dar muito mal. Se ele não o enviou, você não conseguirá o sucesso final nessa jornada que você está empreendendo. É o que nós vemos lá em Jeremias 23, versículos 21 a 32. Jeremias aqui recebe o seu chamado através de uma palavra do Senhor. E quando Deus fala na sua palavra, ele é fiel para cumpri-la pelo propósito que ele designou, o propósito e o desígnio de Deus com relação a essa palavra. Jeremias é um entre muitos líderes judeus chamados por Deus dessa maneira. Nós vemos Jeremias 1:4 aqui que nós lemos, vemos Ezequiel também 1:3, vemos Oséias 1:1, vemos Joel 1:1, nós vemos Jonas 1:1, Deus chamando esses grandes personagens da Bíblia Sagrada e respaldando cada um deles com recursos, com uma unção, com uma trajetória, com um plano, com uma visão celestial ao coração de cada um deles. Então, vamos observar juntos quais são as circunstâncias do chamado de Deus na vida de Jeremias. Em Jeremias capítulo 1, de 4 a 10, que nós acabamos de ler diante do Senhor. Em primeiro lugar, Deus criou Jeremias com um propósito. É o que fala o versículo 5. E estou aqui para te falar também, querido, que Deus te criou com um propósito.
Quando nós nascemos, Deus já traçou para nós um plano, um propósito, uma visão para a nossa vida. Em segundo lugar, nós vemos que Jeremias sentiu-se inadequado. Lá no versículo 6, ele se sentiu inadequado, impróprio, para aquela grande missão que Deus havia dado para ele, ser um profeta em Israel em tempos de corrupção, em tempos de apostasia. Mas Deus o capacitou para isso. Então, segunda lição que nós aprendemos é que Jeremias sentiu-se inadequado. Em terceiro lugar, nós vemos que Deus quer ter o controle total. Deus quer ter o controle total da sua vida. E quando Ele assume o comando, tudo vai dar certo. Quando nos colocamos debaixo do governo e da direção de Deus, quando Deus tem o controle total da nossa vida, com certeza todas as coisas vão dar certo. É o que nós vemos no versículo 7 desse lindo trecho da palavra de Deus. Em quarto lugar, vemos que Deus faz da promessa uma bênção. Ele dá a promessa e também abençoa aqui Jeremias. Deus faz a promessa de uma bênção no versículo 8. É tremendo isso aqui quando a Bíblia diz: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Ele faz a promessa e ele abençoa o seu profeta Jeremias. Em quinto lugar, Deus dá a Jeremias uma unção espiritual, uma unção especial. No versículo 9, depois estendeu o Senhor a mão, tocou-lhe na boca, e o Senhor me disse: eis que põe na tua boca as minhas palavras. Aqui nós vemos uma capacitação sobrenatural ao profeta de ouvir a voz de Deus e de declarar com a sua boca como se ele fosse a boca do Senhor. E ele se tornou uma boca de Deus ao povo de Israel, a sua geração. Então Deus dá a Jeremias uma unção espiritual. E por último, Deus incumbiu a Jeremias de um ministério muito difícil. Não foi fácil. Versículo 10 fala disso: olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Existem fatores que são positivos no ministério, e existem fatores que são negativos, não são fáceis, são hostis, são complexos, são difíceis. Mas se Deus te chamou, Deus vai te respaldar, Deus vai te capacitar. Deus incumbiu Jeremias de um ministério muito difícil, mas Deus esteve com ele em toda a sua jornada. Então é muito interessante isso, o chamado de Deus, quando vem desde o ventre materno, ou de outra maneira, você pode ver lá em Atos capítulo 9, outros tipos de chamado, como foi o chamado de Saulo para Paulo, seguramente se confirma quando Deus endossa a vocação de uma pessoa. Você sabe qual é a sua vocação? Você sabe qual é o chamado de Deus para a sua vida? Você tem vivido a missio Dei, a missão de Deus para a sua vida? Você tem sido relevante, influente com as pessoas que estão ao seu redor? Você tem marcado a sua geração positivamente com a graça de Deus e com o evangelho de Jesus Cristo? Que tipo de testemunho nós temos dado ao coração das pessoas? Que tipo de gente as pessoas têm olhado na nossa vida e com relação a nós? Então é interessante, essas pessoas sentem que não há outro modo de agir, senão responder ao chamado de Deus. Quem tem uma missão, quem tem uma vocação, quem tem um propósito é assim. Essas pessoas sentem que não há outro modo de agir, senão responder ao chamamento divino. Como aconteceu com você? É a pergunta que surge. Como é que aconteceu com você? Qual é o chamamento de Deus para a tua vida? Qual é a sua remota lembrança de quando Deus te chamou? Como é que você respondeu ao chamamento de Deus, à vocação de Deus sobre você? Então se lembre desses 6 pontos que nós aprendemos aqui. Deus criou Jeremias com um propósito. Jeremias sentiu-se inadequado diante do chamamento do Senhor. Deus quer ter controle total da nossa vida, pois somos chamados por Deus. Quarto lugar, Deus faz a promessa de uma bênção para aqueles que respondem ao chamamento de Deus. E quinto lugar, Deus dá a Jeremias uma unção espiritual. E em sexto lugar, Deus incumbiu Jeremias de um ministério muito difícil, mas Deus assinou o cheque, Deus respaldou, Deus deu todos os recursos, todas as capacitações necessárias para que Jeremias se tornasse um dos maiores profetas do Antigo Testamento, um dos maiores profetas do povo de Israel. Então leia aí na palavra de Deus coisas tremendas que nós aprendemos
no livro de Jeremias. Algumas lições importantes de liderança que aprendemos com Jeremias é que o chamado de Deus, que o chamado que Deus faz a um líder é equivalente à capacidade que ele lhe dá para lhe responder. Outra lição tremenda que aprendemos de liderança em Jeremias é que os líderes devem esperar que as críticas venham e que algumas vezes entraremos em confronto com outras pessoas. Os líderes, terceira lição, não só devem enfrentar mudanças, mas também devem criá-las. Então, quando uma mudança não acontece, às vezes nós precisamos criar aquela mudança debaixo da graça e da direção de Deus. Quarta lição, líderes eficientes se identificam com os pecados e falhas de seu povo. Eles se levantam como intercessores e sacerdotes em favor daqueles que estão errando, falhando ou sofrendo. Outra coisa tremenda que aprendemos com Jeremias é que os líderes podem ser comparados a pastores e vigias. Todo profeta, como Jeremias, se tornou uma espécie de pastor em Israel, de vigia em meio ao povo do Senhor, trazendo uma palavra do coração de Deus ao coração das pessoas. Outra grande lição que aprendemos é que grandes líderes nunca perdem a sua habilidade de dizer as coisas com ênfase. Grandes líderes nunca perdem a habilidade de dizer as coisas com muita ênfase, com muita convicção. Outra lição que aprendemos é que líderes de sucesso encontram meios criativos e marcantes para comunicarem a verdade. Como é que você tem comunicado a verdade de Deus? Com alegria, com sinceridade, com reverência, com temor do Senhor, ao mesmo tempo com convicção, com fé, cheio da graça e da glória de Deus? E por último, os líderes devem apegar-se à visão que receberam de Deus, mesmo que o povo se dissipe. Olha só, vou repetir, os líderes devem apegar-se à visão que receberam de Deus, mesmo quando o povo se corrompe ou quando o povo se dissipa, tá bom? Então guarde essas lições preciosas que nós vamos aprender juntos aqui, através das Sagradas Escrituras, através da vida de Jeremias. Estamos adentrando hoje, além de fazer aqueles estudos dos Salmos, né? Ontem eu preguei sobre o Salmo 86, está disponível para você no Instagram, Facebook, YouTube, no Spotify. Olhe lá o Salmo 86, pastor Giovanni ministrando, sobre o que fazer no dia da angústia. Aqui também temos à disposição outros devocionais que nós vamos fazer a partir do livro de Jeremias. Continua conosco, continue conectado. Aperta aqui nessa flechinha, aqui no aviãozinho, compartilhe através das suas redes sociais, para que a gente possa chegar mais longe na vida de outras pessoas. Às vezes tem uma frase, uma colocação, um princípio, uma chave espiritual que alguém precisa ouvir. Você pode ser uma ponte de amor em favor dessas pessoas. Também aqui no link de descrição tem todas as informações da nossa vida, do nosso ministério, da nossa igreja, horário de culto, endereço, as nossas redes sociais, as informações de como você pode contribuir conosco. E desde já nós agradecemos o carinho, a sua generosidade, a sua conexão aqui conosco. Que Deus abençoe você, te prospere, derrame graça, bênção sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, liberte os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, traga a resposta que você está precisando, opere o milagre que você tanto anseia no Senhor, e que a bênção e a graça de Deus esteja sobre cada um de nós. Eu sou o pastor Giovanni, Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo 4555, aqui na Zona 2, em Umuarama, Paraná. Cultos toda quarta-feira às 20 horas, tivemos ontem um culto abençoado, e todo domingo às 9 horas da manhã e às 19 horas, dois cultos. Às 9 horas, Escola Bíblica Dominical, nós estamos falando sobre os atributos incomunicáveis de Deus. E à noite estamos falando sobre a providência de Deus na vida do cristão e na história do seu povo. Então vem estar conosco, venha aprender mais, venha crescer e florescer no Senhor, venha amadurecer aspectos que precisam ser transformados e tocados na sua vida. Venha fazer parte dessa comunidade pujante, abençoada, agraciada por Jesus de Nazaré. Um grande abraço, Deus te abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém e amém.